Salve sétimo ano, tudo bem com vocês? Tudo certo? Na aula passada a gente começou a trabalhar sobre as dinâmicas urbanas no Brasil e hoje a gente vai falar sobre duas coisas basicamente. Vocês vão notar que vai ser uma aula curta e rápida. A gente vai falar sobre as metrópoles brasileiras e o processo de metropolização no Brasil. E também a gente vai começar a falar sobre os problemas urbanos no Brasil, né? A gente vai começar a falar os problemas urbanos e a gente vai estender ali por mais aulas. Metrópoles brasileiras, vocês vão abrir lá na página 190 e vamos lá. Em 60 anos, a população urbana brasileira praticamente dobrou. A rápida urbanização do país, associada ao desenvolvimento industrial, atraiu milhares de pessoas que migraram do campo para a cidade em busca de trabalho, ocorrendo um crescimento das cidades caracterizado pela expansão das áreas periféricas por um processo de metropolização, ou seja, formação e expansão de metrópoles e regiões metropolitanas. Metrópole e região metropolitana são duas coisas bem diferentes, mas que elas são... Uma depende da outra para existir, mas vocês vão entender. No ano de 2017, existiam 74 regiões metropolitanas no Brasil, criadas por meio de leis pelo governo federal ou governos estaduais. Por que eles fizeram isso? Para facilitar a administração pública e o planejamento, visando ações conjuntas dos municípios para promover a integração de transporte coletivo, o abastecimento de água, a coleta de esgoto, etc. Lembra que eu falei na aula passada sobre a dinâmica urbana, que uma cidade depende da outra? Em regiões metropolitanas isso é muito mais acentuado. Em regiões metropolitanas a dependência de uma cidade para outra é muito maior, mas gigantescamente maior. Para você ter uma ideia, deixa eu me ajeitar aqui para ficar melhor. Para você ter uma ideia, é muito comum em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, que são as maiores metrópoles do Brasil, as pessoas morarem numa cidade e trabalharem em outra. Então, se você cria por meio de leis áreas metropolitanas e essas leis te ajudam a, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples, exemplo de um amigo meu, um grande amigo meu, que ele mora na cidade de Osasco, mas trabalha na cidade de São Paulo. Sem essa lei da região metropolitana, não existiria, por exemplo, trem ou metrô ou ônibus que iria de Osasco para São Paulo. Seria muito mais complexo. Hoje tem estação de metrô da cidade de São Paulo em Osasco. Justamente porque essa lei meio que obriga as prefeituras a se conversarem e meio que obriga o governo estadual também a se mexer. É uma grande vantagem. Aqui você está vendo as regiões metropolitanas do Brasil, né? Você está vendo a todas as 74, e você está vendo em destaque no mapa a detalhe Nordeste e detalhe Santa Catarina. Santa Catarina é um local de regiões metropolitanas sem metrópoles. Isso que é engraçado, eu vou falar um pouco depois. Nós temos o extremo oeste, a região metropolitana do extremo oeste, de Chapecó, região metropolitana do Contestado, para quem estudou história, ou vai estudar história, ou estudou, não sei se já estudou a Guerra do Contestado. A norte e nordeste catarinense, que é a do Joinville, a do Alto Vale do Itajaí, que é dividida em duas partes, a do Vale do Itajaí, a da Foz do Rio Itajaí, que eu particularmente faria uma só, eu como geógrafo, como um cara que estudou um pouquinho sobre isso, eu faria uma região só, a do Vale do Itajaí, a da Foz do Vale, da Foz do Rio Itajaí, a de Florianópolis, a de Tubarão e a Carbonífera. Carbonífera, também faria Tubarão e Carbonífera, eu também faria uma só. E todas elas você não tem uma metrópole. E a região metropolitana de Lages. Você não tem uma metrópole. Para você ter uma metrópole, você tem que ter uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, tal. Tem que ter todo um processo que eu vou explicar para vocês. Mas são regiões metropolitanas. Por exemplo, Brusque fica na região metropolitana da Foz do Rio Itajaí, junto com Blumenau, que faz essa ligação entre a do Vale do Itajaí e a da Foz do Rio Itajaí. A própria cidade de Itajaí, Navegantes, Balneário Camboriú. São cidades que uma depende da outra, são muito próximas uma da outra, e que dependem uma da outra, que era o que eu estava falando antes. Então, você cria uma região metropolitana e você facilita transporte, você facilita a conversa entre as prefeituras dessas cidades, desses municípios. Isso é uma vantagem muito, muito, muito grande na hora de estudarmos. Mas por que existe esse tipo de região metropolitana? Porque existe um fenômeno nas cidades, um fenômeno nos municípios, chamado de fenômeno da
conurbação. Nós vamos estudar isso na página 190. Com o crescimento das cidades em direção da periferia, ou territórios ocupados pelos municípios vizinhos, se aproximam ao mesmo tempo, aumentam as relações entre eles. Esse processo dá o nome de conurbação. É quando uma zona urbana cola em outra zona urbana. Se eu mostrar só essa foto aqui, que é a mesma foto que tem na página 191, você vai olhar e falar, olha, é uma cidade só. Né? Você olha assim, é uma cidade só, é uma cidade. Mas quando eu boto isso aqui, ou seja, a parte de cima do rio é a cidade de São Paulo. A parte de baixo do rio, aquele ali é um rio extremamente poluído, mas é um rio, é a cidade de São Caetano do Sul. Nota que se ninguém te avisar, que você estiver andando por ali e ninguém te avisar, olha, passou o rio é São Caetano e passou o rio é São Paulo, você não sabe. Porque justamente é o que acontece. Você tem uma conurbação. Professor, Brusque tem conurbação com outras cidades? Sim. Por exemplo, Guabiruba. Quando você sai de Brusque para Guabiruba, se você realmente não conhecer a região, a localização, você não sabe se você está entrando ou saindo da cidade. Isso é conurbação. Né? Por exemplo, Itajaí. Quando você vai até Itajaí, quem já foi até a praia sabe o que eu estou falando, você passa por uma rodovia, você passa por uma área grande de plantação, de criação de gado, um monte de coisa. Você não tem conurbação. Entendeu? Por mais que essas duas cidades se dependem uma da outra, você não tem conurbação. A área urbana não está colada na outra área urbana. Com o processo de conurbação, passa a ver a necessidade. Não é, eu quero. Não, é necessário que aconteça isso. E pensar em políticas e leis que incluam os municípios próximos. Isto é, o que justifica a criação de regiões metropolitanas. Para os meus alunos ali do bairro São Pedro, da Escola Georgina, eles vão entender bem o que eu falo. Né? Porque muitos ali moram muito próximo da divisa entre Guabiruba e Brusque. E muitos só sabem que estão em Guabiruba e estão em Brusque porque conhecem, alguém falou. Porque se ninguém falasse também é a mesma cidade. Eu tenho alunos que moram em Guabiruba, mas estudam em Brusque. E é necessário que se pense políticas públicas para que essas pessoas tenham acesso tanto a Guabiruba quanto a Brusque. Porque é necessário que isso exista. Porque a cidade cresceu com isso. Então a gente não vai, Guabiruba é uma coisa, Brusque é outra. Não dá mais para dizer que é uma coisa ou outra. Inclusive a gente tem ônibus que saem de Guabiruba, vão até Brusque e vice-versa. Isso é a região metropolitana, é assim que se cria uma região metropolitana, são várias cidades próximas uma da outra, que dependem uma da outra. O livro não fala, mas eu vou falar rapidamente aqui. A metrópole, né? A metrópole é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes e é o centro de uma região metropolitana. Professor, toda região metropolitana tem que ter uma metrópole? Não. Mas toda metrópole tem uma região metropolitana em volta. Metrópole é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Eu já falei isso na outra aula. Que exerce influência muito grande e que em volta dela tem outras cidades menores e que fazem uma região metropolitana só. Beleza? Agora eu vou falar um pouquinho sobre os problemas nas cidades. A gente vai começar ali na página 192 com cidades, espaços de desigualdade. Eu quero que você observe esse desenho que está aqui, que é o pai, um menininho, seu pai, apontando para prédios e falando, pai, eu quero morar naquele mundo. E tem duas perguntas no livro que eu quero responder para vocês. Não quero que vocês façam, não, eu vou responder, eu vou ler, vou responder. Na charge, as personagens observam uma área da cidade, diferente daquela onde estão. Em sua opinião, por que a criança se refere àquela área da cidade como outro mundo? Eu digo para vocês, eu explico. Outro mundo porque é uma vida tão diferente que parece que eles não estão na mesma cidade. A criança e o pai são retratados vivendo na favela, enquanto eles apontam para prédios enormes, áreas mais chiques da cidade. Em cidades maiores isso é muito mais comum de acontecer. Principalmente, cara, a cidade que mais dá para ver isso é a cidade do Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, a maior favela do mundo, a favela da Rocinha, se você somar Itajaí e Brusque, duas cidades que não são pequenas, não dá o tamanho da população da favela da Rocinha. A favela da Rocinha hoje tem quase... Eu vou pegar exatamente aqui. Só uma favela, na verdade são complexos de favelas, eles são várias favelas uma em volta da outra. Só a favela da Rocinha tem 100 mil habitantes, é maior que Guabiruba.
É quase o tamanho de Brusque. Brusque tem 140 mil habitantes. E a favela da Rocinha, ela está entre os dois bairros mais caros, o Leblon e na zona sul do Rio, né? Entre o Leblon e a Barra da Tijuca. Para você ter uma ideia, o lugar mais caro do Brasil para se morar hoje é o Leblon. Você não mora em apartamentos lá por menos de 800 mil reais, 1 milhão de reais, 2 milhões de reais. Tem apartamentos lá que custam até 100 milhões de reais. Tem casas lá que chegam a custar 500 milhões de reais. Fica do lado da favela. Fica ao lado da favela. Da maior favela do Brasil. Isso, as cidades são um espaço de desigualdade. Consegue ver essa imagem? Ela não é uma... Eu sumi, tá? Eu vou botar essa imagem inteira. Ela não é uma montagem. Essa imagem da cidade de São Paulo, certo? Vocês estão vendo um prédio, do lado do prédio uma favela. Esse prédio fica no bairro do Morumbi. O bairro não mais caro, mas um dos bairros mais caros da maior cidade do Brasil, de uma das maiores cidades do mundo. Eu pesquisei sobre... Sabe quanto custa esse apartamento que está ali hoje? Tinha 2 à venda. Eu pesquisei isso ano passado, eu nem pesquisei esse ano. Isso foi ano passado, ano retrasado. Ele já estava em torno de 12 milhões de reais. Já pensou nisso? O apartamento custa 12 milhões de reais. Um apartamento onde você sai do seu quarto, da sua sala de casa e tem uma piscina na sacada. Esses apartamentos são gigantes. Você tem quadra de tênis, quadra esportiva, piscina, é um clube, você tem... É gigantesco, cara. A gente vocês estão vendo só uma parte da foto aqui. Se você pular o muro, você entra na maior favela da cidade de São Paulo, a favela do Paraisópolis. Eu acho que um apartamento só dá pra comprar todas as casas que estão ali e mais um pouco. E mais o que você não vê. Essa é a forma de desigualdade. Em cidades maiores, essa forma é muito mais clara. Eu dei o exemplo do Rio, que a favela da Rocinha fica no meio dos 2 bairros mais caros da cidade. E também esse exemplo de São Paulo, que onde tem um prédio de extremo luxo, extremamente caro, no bairro mais caro, no segundo bairro mais caro de São Paulo. O mais caro é o bairro dos Jardins, do lado da maior favela, a favela de Paraisópolis. Então você tem milionários, gente milionária, gente muito rica, morando ao lado das pessoas mais pobres da cidade. Isso é desigualdade, né? Nem toda desigualdade é ruim, isso eu explico mais pra frente, né? Comparando os bairros, o problema não é desigualdade, tá? O nome desigualdade não é 100%, a gente usa porque é mais fácil de entender, mas não é o 100% certo. Comparando os bairros centrais com os da periferia de grandes cidades brasileiras, podemos afirmar que é uma segregação espacial, ou seja, uma separação de pessoas em relação à ocupação do uso do espaço. O acesso aos espaços mais valorizados ou menos valorizados da cidade é determinado principalmente pela renda das pessoas, por quanto elas ganham, por quanto elas conseguem pagar. Podemos dizer então que a segregação espacial é uma das faces da desigualdade social. Quem nunca pegou um ônibus ou carro ou a própria bicicleta e andou pelo seu bairro ou andou pela cidade aqui de Brusque, não notou casas lindas, muito próximas de casas mais feias, vamos dizer assim, casas menores, e casas mansões e logo depois casas caindo aos pedaços, né? Então, isso é a desigualdade social. Em geral, em bairros de periferia, mais longe do centro, os serviços públicos são deficitários ou até mesmo inexistentes, ou seja, o serviço público não é tão bom ou até mesmo não existe. Muitas beiradias estão situadas em áreas de risco, como as encostas de morro, onde pode haver desmoronamento. Em Brusque isso é muito comum, infelizmente, né? Casa em morro, onde numa época de chuva pode desmoronar tudo. Onde pode levar, ou áreas próximas a rios, outro problema de Brusque, ou córregos, nos quais o perigo de enchente. Por isso, nessas áreas, os preços dos terrenos de casas e aluguéis são muito mais baixos, concentrando as populações mais pobres. Ou seja, é aquela coisa, se eu tenho dinheiro e posso pagar, vou morar numa área onde tem menos riscos, onde tem uma infraestrutura melhor, onde vai ter hospital mais fácil, posto de saúde, onde vai ter água encanada mais fácil, energia elétrica, internet, né, de melhor qualidade. E se eu não tenho toda essa grana, pode ser que meu dinheiro só dê para eu morar numa área onde vai dar enchente, onde é perigo dar enchente, né? Por exemplo.
Já os bairros centrais, na maioria das vezes, são favorecidos com mais e melhores serviços públicos e de infraestrutura. Geralmente nessas áreas os preços das moradias são mais elevados e por isso a concentração de pessoas com melhores condições financeiras. Direito à cidade, eu prometo que finalizo aqui. As cidades são espaços de muitas oportunidades, que atraem milhares de pessoas porque apresentam concentração de trabalho, serviços diversificados e, em muitos casos, oferecem melhores condições de vida do que as áreas rurais. Né? Querendo ou não, ainda, por mais que você more na periferia, e muitas vezes, tá? Morar na periferia te dá uma melhor qualidade de vida do que morar em área rural. Você ainda tem mais acesso à qualidade de vida nas periferias da cidade do que em áreas rurais. Por isso que as pessoas vão para as cidades, né? Para as áreas urbanas. No entanto, parcela considerável da população urbana não tem direito à cidade. O que é isso? Ou seja, não tem direito à moradia adequada, transporte público de qualidade, à mobilidade, ao saneamento básico, à liberdade de se manifestar e de usufruir de espaços públicos, de dar opiniões e participar da construção de uma cidade que promova qualidade de vida para todos, independente da classe social. Eu não gosto muito de ficar usando classe social. Mas o direito que a gente tem, o mais rico e o mais pobre, eles têm que ter o mesmo direito. Eles têm que ter as mesmas oportunidades. Se eles vão aproveitar essa oportunidade de maneiras diferentes, aí é problema de cada indivíduo. Mas a prefeitura, o governo estadual, a presidência, tem que dar as mesmas oportunidades a todos. Se você não aproveitou essa oportunidade, o problema é seu. Deu pra entender? Então assim, se eu moro na periferia ou no centro, eu tenho que ter ônibus de qualidade. Se eu moro na periferia ou no centro, eu tenho que ter postinho de saúde. Se eu moro na periferia ou no centro, eu tenho que ter escola. Deu para entender? Então, você tem que ter essa oportunidade igual, a mesma oportunidade para todos. Se você aproveita ou não. Nesse contexto de segregação espacial, surgiram vários movimentos sociais urbanos de caráter popular, organizados para reivindicar moradias, implementação e melhoria dos serviços e acesso aos espaços públicos, questões relacionadas ao direito à cidade, né? ETECs, aqui você está vendo a foto que está aqui, que é a mesma da página 193. O que são as ETECs? São escolas técnicas, né? Unidos pela merenda e contra o corte. Não faz muito sentido. Alunos de escolas técnicas do estado de São Paulo, as ETECs, ocupando as ruas de São Paulo em 2016, reivindicando melhores condições para a área da educação. Eu falei para você tem que ter um direito igual. Você tem que ter a escola pública da periferia, a escola pública do centro, elas têm que ter a mesma qualidade. O ônibus que sai do centro e o ônibus que sai dos bairros mais pobres tem que ser o mesmo, com a mesma qualidade. O postinho de saúde, acesso, não precisa ter hospital em todo o bairro, mas o acesso ao hospital tem que ser igual, né? Não independente da classe social. Né? Os serviços públicos eles têm que ser iguais para todos. Né? Se você vai aproveitar ou não, é outra história. Falei um pouco de região metropolitana, falei bastante sobre a desigualdade. Na próxima aula a gente vai falar. No próximo vídeo eu vou falar mais centralizado em vários problemas, como questão da moradia, etc. Eu vou explicar para vocês o significado da palavra marginal, que é bem importante a gente entender. Espero que tenham gostado da aula, espero que tenham visto tudo, porque é bem importante. Façam tudo o que eu pedi, todas as tarefas, e até a próxima.